Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. A paz que a gente deseja exprimir aqui é aquela paz que reflete, expressa calma, tranquilidade, e que, ao mesmo tempo, nos traz a alegria, não a alegria, exaltação, mas aquela alegria cristã, a alegria como um estado de satisfação, de contentamento pelo que nós temos recebido de bênçãos do Pai Celestial. Então hoje, já decorridos aí 2 meses de confinamento, nós nos sentimos à vontade para nos dirigir com o coração aberto para dizer algumas palavras aos trabalhadores voluntários da família fraternal e aos frequentadores da nossa casa também, para a gente compartilhar impressões, sentimentos e também ensinamentos lembrados pelo Evangelho de Jesus. Nós estamos passando por alguns momentos, a gente pode afirmar isso, que foram estabelecidos pelos desígnios divinos. E quanto a isso, nós não podemos, com a formação doutrinária que nós já temos, deixar de reconhecer. São momentos especiais para que a gente vivencie esses ensinamentos de Jesus. São testemunhos que nós precisamos dar. Então a nossa fala fraternal é no sentido mesmo de nos fortalecer para esses momentos. O que nós temos oferecido, mesmo por ato de gratidão à providência divina, quando nos oferece essas oportunidades? São experiências passageiras, são experiências de curta duração e que estamos agora, esses 60 dias depois, num momento que define o que nós já vivenciamos, que já foi a parte mais difícil, de maior desafio,
do que é que nós vamos ter que passar daqui para frente. Porque daqui para frente nós já estamos adaptados às mudanças comportamentais que foram exigidas da gente até agora. E a nossa responsabilidade, meus irmãos, como conhecedores da doutrina espírita, é muito maior do que aqueles que não têm esse nível, essa visão de compreensão de vida. Então, nós, como espíritas, precisamos ter essa alegria no coração. Esse estado de satisfação, de contentamento, por estarmos nas condições de conhecimento das verdades eternas, no sentido de testemunhar sobre isso perante os próprios ensinamentos de Jesus. Então eu vou convidar agora a nós todos a fazer reflexões sobre dois aspectos que eu selecionei. E nós vamos sentir que tudo está dentro desses desígnios divinos. Antes de a gente entrar nos textos, eu quero lembrar uma passagem que Jesus estava na casa de Marta e Maria, que eram de uma família a quem Jesus dedicava-se um carinho especial. Eram Marta, Maria e Lázaro. Eram amigos de Jesus. E Jesus, de vez em quando, ia lá visitar, fazer uma visita, tipo visita social. E, numa dessas oportunidades, Jesus estava sentado na sala, vamos ambientar assim, né? E Maria, quando Jesus chegava, ela só dava atenção para ele, ficava lá, tipo assim, extasiada, ouvindo a palavra de Jesus, que sempre eram ensinamentos. E assim estava, nessa ocasião, nessa oportunidade, e a Marta veio reclamar com Jesus. Por que ele não chamava a atenção de Maria para ir ajudá-la, que ela tinha tanta coisa de atividade doméstica para desenvolver, para realizar, e ela ficava ali, só ouvindo ele. Então Jesus falou para ela: Marta, Marta, por que tanta ansiedade? Maria escolheu a melhor parte. Faz o que você precisa fazer. E então Emmanuel, analisando essa passagem, ele lembra que Jesus falou para Marta, quando ele disse que Maria teria escolhido a melhor parte. Porque, para a nossa felicidade, só uma coisa era necessária. E Emmanuel diz que essa coisa necessária para a nossa felicidade era a de aceitar os desígnios divinos.
a gente operar segundo os desígnios divinos, significando isso que o nosso comportamento precisa sempre, em qualquer circunstância, estar submetido à vontade de Deus, porque nada acontece fora da vontade dele, não é assim? Então isso é muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo, que são realmente gerados por nós próprios, segundo os desígnios divinos que já estavam estabelecidos de todos os tempos. Então nós precisamos falar dos desígnios humanos que são estabelecidos segundo o nosso comportamento, os nossos atos. Na Fraternal a gente lembra sempre da nossa necessidade de pensar, sentir e agir no bem. Quando a gente se afasta dessa direção do destino, a gente cria aquelas condições para nos submeter aos desígnios divinos decorrentes daqueles desígnios que representam a qualidade dos nossos atos. Olha bem, que coisa bonita para esses momentos que nós estamos vivenciando. Então, vamos ver, eu separei dois aspectos, vamos dizer assim, doutrinários, para a gente conversar aqui, mas é no sentido de nos fortalecer nesse momento. Então, a oportunidade, ela começou há 60 dias atrás. E como eu estava falando, é um momento passageiro, de curta duração. Se nós bem vivenciarmos, ou temos bem vivenciado esses momentos de experiência para o nosso crescimento espiritual, com Jesus no coração, esse período é muito breve, nos dando oportunidade de amadurecimento, tanto do lado psicológico, do nosso emocional, quanto do lado doutrinário, de experimentação. Esse período, principalmente daqui para frente, deve se prender a uma disposição de reflexão sobre nós mesmos. E nós lembramos nesse momento aqui do estudo que nós estamos fazendo sobre autodescobrimento, do livro do mesmo título da nossa irmã Joana de Ângeles. Então essa oportunidade é única. Porém, olha bem, precisamos vivenciar isso com tal nível de consciência que é para o nosso crescimento espiritual, que a experiência, ela será o início de uma vida na volta da convivência social muito mais
consciente das finalidades do nosso momento existencial. Isso quer dizer experiência no corpo de carne, com todas as suas limitações, né? Nós somos trilhões de células que são seres psíquicos, com funções estabelecidas especificamente para cada grupo delas, para nos manter espiritualmente com a parte material para externar os nossos sentimentos e as nossas ações, porque sem a materialidade do corpo, o espírito não age sobre a matéria. Então, vamos vivenciar esse pequeno período testemunhando os ensinamentos de Jesus, nos fortalecendo espiritualmente para ter uma vida no nosso retorno à convivência social muito mais saudável, mais consciente e com a capacidade mais elevada no sentido de pensar, sentir e agir no bem, socialmente falando, não sendo cidadãos éticos, bem orientados na moral cristã. Então vamos lá. Nós fazemos nosso evangelho no lar. E hoje, nesse período, começou um pouco antes, nós estamos lendo numa parte que antecede a leitura do Evangelho, para se comentar, o livro de Emmanuel, intitulado Assim Vencerás. E é interessante, porque uma irmã nossa, carinhosamente, uma trabalhadora voluntária da família fraternal, me, digamos assim, lembrou da oportunidade de eu dizer algumas palavras, exatamente o que eu estou fazendo agora. Então, eu falei que ia pensar um pouquinho. Esse pensar um pouquinho era exatamente a regimentar esses recursos de fundamentação da minha fala, que é mais uma fala mais tipo paternal. Não sei se eu posso usar dessa autoridade, mas olha bem, e eu fui lá no livro do nosso irmão Emmanuel, Assim Vencerás, e folheei, mas na primeira, né, com a intenção de folhear para buscar alguma coisa interessante que a gente já tinha lido nas reuniões de estudo do Evangelho no Lar. E quando eu abri a página, estava escrito lá: reflete, eu vou recorrer aqui um lembrete, reflete no tesouro da fala e ajuda ao próximo com as boas palavras. Reflete no tesouro da fala
e ajuda ao próximo com as boas palavras. Então, meus irmãos, como a gente está falando mais aqui intimamente, eu vou caprichar. Eu estou tentando, né, melhor dizendo, caprichar para a gente falar. Então, quando ele fala assim vencerás, ele está dirigindo especificamente a cada um de nós. Assim vencerás. Como se ele estivesse falando, se você fizer assim, você vai vencer. Quando a gente fala em vencer, a gente está falando de vitória. Agora, essa vitória a que ele fala, assim vencerás, ou assim você vai vencer, se fizer assim você vai vencer, ele está falando de uma vitória sobre nós mesmos. Exatamente dentro desse período de experiência que nós estamos passando. São experiências especiais. Não são quaisquer experiências, não. São especiais, sim. Mas esse especial aí a gente tem que interpretar, é especial para mim. Individualizando. Porque é Jesus que está se dirigindo a mim através dela situação. Desígnio divino. Então, a palavra, eu estou usando a minha palavra para chegar até o coração de cada trabalhador, de cada frequentador da fraternal. Então, no confinamento social, meus irmãos, o segredo é o uso da palavra. A palavra leva energia ao ser pronunciada. E se ela não sair do coração, do sentimento, ela pode ferir, machucar. Quando a gente fala de calma, tranquilidade, que são os componentes do estado de paz de espírito, a gente está falando desse silêncio de pensamento. Porque tem pensamento brabo. E não é esse que a gente precisa cultivar. É a essência do confinamento, é essa convivência próxima, muito próxima, ao longo de um tempo maior, exigindo da gente esse cuidado. Caridade. Então, é uma gama imensa de expressões do nosso sentimento. A tolerância, a paciência, a compreensão, o entendimento, né? É o que nós estamos buscando aqui agora. Quando nós vamos falar desses aspectos, nós estamos buscando transmitir entendimento e compreensão. Há um aspecto importante nessas duas palavras. O entendimento é razão, é entender. É um primeiro momento de um sentimento maior, que é a compreensão. É tipo conhecimento e sentimento. O entendimento está ligado ao nosso intelecto. É uma conquista intelectual, racional, ao passo que a compreensão está ligada ao nosso coração, ao nosso sentimento.
Então, o próximo passo, nós vamos falar sobre isso. Mas antes, um pouquinho, para que a gente tenha essa condição de silêncio mental, para poder exteriorizar o pensamento carregado de sentimento construtivo, Jesus tem o ensinamento apropriado, mais adequado, que ele pediu aos apóstolos para poder manter esse estado de paz de espírito, no convívio próximo e duradouro com aqueles que são os mais próximos de nós, os nossos familiares. São duas palavras: oração e vigilância. A oração, ela tem o dom, e é o que Jesus quis traduzir com essa palavra, oração. A oração, ela tem várias formas, ou tipos, ou classificação, mas a que nós usamos mais é aquela oração que pede socorro, pede ajuda, pede proteção. Então vamos falar sobre essa. A oração, ela simboliza a humildade. Porque quando a gente pede, a gente dá o testemunho de que sozinho nós não podemos vencer ou alcançar o que desejamos. Então ela faz lembrar um outro ensinamento de Jesus: buscai, batei, a porta abrir-se-vos-á. Você buscar é esse ato de humildade, é a oração. O bater é a fé, que também precisa ser um componente da oração. E a esperança é a porta se abrir. Então, numa oração, nós precisamos congregar esses três aspectos: a humildade, a fé e a esperança. Olha que coisa linda que Jesus passou para nós, como condição para obter o que nós desejamos. Porque nós só vamos pedir, ou ter coragem de pedir, coisas que são para o nosso crescimento espiritual. Nós não vamos pedir nada para satisfazer capricho nosso. Nós já estamos numa idade espiritual que já atingimos, segundo os princípios que adotamos, o da visão espírita de vida, que não vai permitir a gente pedir coisas inadequadas. Então, olha bem, oração. Vamos entender o que é oração. É essa simbologia de que Jesus falou com relação à oração. E depois tem a vigilância. E a vigilância é para atender ao ensinamento do próprio Jesus, que ele vivenciou, está escrito: não tentarás teu Deus.
Ora, vigilância é para a gente não cair nessa tentação de fazer coisas inadequadas, indevidas para o nosso crescimento espiritual. Porque nós que já adotamos doutrina espírita como conduta de vida, não podemos dissociar os ensinamentos com os nossos atos. Lembra dos desígnios que nós próprios traçamos para que aí sim nos submetamos mais tarde, como consequência, aos desígnios divinos já estabelecidos pela eternidade do tempo? Olha só. Então, entendendo o que quer dizer oração e vigilância, nós estamos dando aqui um aspecto filosófico. É um conceito nosso, é ideia. Há muitas outras, e podem haver outras interpretações. Mas se nós até vamos tratar disso no segundo aspecto, adotarmos isso como um bom caminho, que esteja dentro do eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai